Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. O Primeiro-Ministro esteve recentemente na Cimeira da NATO a reafirmar a intenção de aumentar o investimento em defesa e, para isso, conta também com o apoio dos maiores partidos da oposição, PS e Chega. Hoje recebemos o deputado do Chega que integra a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, é também oficial do Exército na Reserva. Bem-vindo, Nuno Simões de Melo. O Primeiro-Ministro chamou André Ventura a São Bento para falar deste objetivo dos 2% do PIB em defesa. O Chega impôs alguma condição para apoiar a antecipação do objetivo ou esta matéria é mesmo uma prioridade para o país? Olá, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Como disse bem na introdução, os três maiores partidos do nosso espectro partidário estão alinhados na prioridade da NATO como arquitetura de defesa coletiva também da Europa. O que quer dizer que o Chega, obviamente como o segundo maior partido, está alinhado. Não há contrapartidas, mas há certezas da parte do Chega. O Chega concorda com o aumento do investimento na área da defesa. Aliás, estes 2% já estão atrasados, porque, de acordo com a Cimeira de Gales, deveriam os países da NATO ter atingido os 2% em 2024. O primeiro-ministro anterior, o Dr. António Costa, protelou para 2030, depois houve uma primeira antecipação de Luís Montenegro para 2029 e agora comprometeu-se com, ainda este ano, atingir os 2%. Pessoalmente, estou convencido que estes 2% vão ser atingidos este ano com contabilidade criativa. O que é que eu quero dizer com isto? Já está a antecipar uma pergunta, ou seja, o que vai existir é aqui uma alocação de despesas de defesa superior e não propriamente aquilo que nós podemos pensar que é comprar mais submarinos, mais aviões, mais carros de combate. É um bocadinho isso, mas sejamos honestos. Será dentro das regras que a NATO estabelece. A NATO tem uma grande amplitude para incluir esta despesa do PIB, este investimento do PIB na defesa. E o que vai acontecer é, estou em crer, haverá algumas despesas que estavam encaixadas em determinadas rúbricas que não tinham que ver concretamente com a defesa, que vão poder encaixar na defesa. Porque estamos a falar de mais de 1.000 milhões de euros no que estaria orçamentado para os 2%. Mas há uma coisa que o Chega, não tendo estabelecido contrapartidas ou regras, não deixa de pôr em cima da mesa, que é a qualidade de vida dos portugueses não pode ser deteriorada com o investimento na defesa. Há alguma garantia, por exemplo, que o Estado Social não seja afetado ou que haja necessidade de cortar despesas no Estado Social para garantir este investimento na defesa? Eu não sou o Primeiro-Ministro nem sou o Governo. Do que eu vou lendo das declarações do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Defesa, não estará em causa o Estado Social, o que quer que isso queira dizer. Mas o dinheiro tem que vir de algum lado. De onde vai vir? Eu estou convencido, como disse no início, que vai ser com contabilidade criativa. Simplesmente não vai haver um aumento real de investimento na defesa? Eu estou convencido que para 2025 não haverá diretamente investimento na defesa. Haverá certamente algumas orientações, e isso nós, Partido Chega, também esperamos, para que o investimento na defesa seja um investimento virtuoso. Há todo um conjunto da base tecnológica e industrial de defesa, de infraestruturas, e não só, mesmo de ligação à academia, através de investigação e desenvolvimento, que pode garantir depois um retorno desse investimento, além do retorno que é automático da própria segurança. O fim último dos Estados é garantir a segurança e o bem-estar dos seus cidadãos.
a segurança quer dizer que é um bem. Se é um bem, também se tem que pagar. E quando falamos de segurança interna e falamos também da segurança externa mais ligada às Forças Armadas. Porque isto, a defesa, de facto, é muito mais abrangente. Quando falamos de defesa nacional, não é só o carro de combate ou o submarino, é muito mais do que isso. Mas penso que este ano, e respondendo, não haverá um grande investimento direto nas Forças Armadas, concretamente, e penso que o caminho terá que ser trilhado, e o Chega também aponta para aí, para investimento virtuoso na área da defesa. Não respondeu à minha pergunta. Onde é que se vai cortar para garantir esse aumento de investimento nos próximos anos? Está a falar... Não, a pergunta era para este ano. Para este ano estamos entendidos. Na sua opinião, vai ser a contabilidade criativa que vai garantir esse investimento a 2% e nos anos seguintes? Não sei, eu não sou de facto governo, e nós, Chega, não podemos admitir que haja aumentos de impostos e que haja deterioração da qualidade de vida dos portugueses. Isto é uma regra de ouro, digamos assim, que nós temos em cima da mesa. Onde o governo, eu penso que a União Europeia vai libertar uma verba que pode ser utilizada pelas nações para este fortalecimento do pilar europeu da NATO. Penso que aí poderá ser encontrada alguma verba. Depois o resto, vamos ver como é que o Governo irá apresentar às oposições o seu plano para esse investimento. Falou aí da forma virtuosa, o Primeiro-Ministro também já falou de que Portugal tem que aumentar o investimento de forma inteligente. Na opinião do Chega e na sua, o caminho é então pela questão da vertente tecnológica, do desenvolvimento tecnológico, produção de drones, por exemplo, é muito o que se tem falado. Uma coisa interessante, estávamos aqui há pouco a ver na televisão a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tem é de facto um caso de estudo, porque tem guerra do século XXI, mas também tem guerra do início do século XX. Nós vemos as trincheiras e vemos os drones e vemos quase a inteligência artificial, ou seja, há um mix que tem que ser garantido. Os ucranianos pedem F-16, pedem munições de artilharia, pedem munições ligeiras, quer dizer que há aqui um mix. Eu penso, de facto, que podemos aproveitar, Portugal pode aproveitar o investimento na defesa para melhorar alguns clusters ao nível da indústria. Temos o caso do avião, que nós temos 70% praticamente que o construímos, que é um exemplo. Mas não pode ser só o avião. Podemos arranjar outros clusters ligados, eu continuo a dizer, ligados à academia, e agora deixe-me puxar um bocadinho ao Distrito da Guarda, para onde fui eleito, porque é que não se utiliza o despovoamento do interior para criar ninhos de empresas ligados aos institutos politécnicos ou às universidades do interior, para, de alguma maneira, atrair também pessoas qualificadas para as regiões do interior, porque a defesa também é combater o despovoamento. E tudo isto acaba por estar integrado. Deixa-me só voltar a uma questão que falámos há pouco ligeiramente, que é a força bruta, digamos assim. Ou seja, dentro deste aumento de investimento na defesa, sabemos que a Marinha tem pedido mais submarinos, que a Força Aérea quer avançar para os F-35, que o Exército quer modernizar carros de combate e renovar brigadas. Nada disso vai caber neste aumento de investimento? Ou seja, seria preciso muito mais do que aquilo que se tem estado a falar? Os cálculos que a Força Aérea concretamente tem para o F-35, só por si o orçamento de defesa não era suficiente para as necessidades. Teria que ser mais, mas também teria que ser a própria existência do militar. Nós temos umas Forças Armadas reduzidas em efetivos. Ao que parece, poderá ter havido uma alteração da tendência. Ainda é curto, ainda é cedo para dizer se houve alteração de tendência. Pelo menos estancou a queda de novas entradas. Pelo menos está diferente em relação ao ano anterior, mas pode ser um pico e depois tornarmos a ver uma tendência de descida. Temos que esperar para ter uma amostra que seja suficiente para poder garantir isso. Mas isso quer dizer que temos também que apostar nas carreiras dos militares.
sejam eles do Exército, da Marinha, da Força Aérea, sejam os oficiais, sargentos ou praças e mesmo dos funcionários civis que lá prestam serviço. Se calhar temos que pensar num mecanismo diferente para mais rapidamente podemos ir buscar efetivos em caso de necessidade. E isto também custa dinheiro, isto também é investimento. Tornar mais atrativa a carreira militar. Tornar muito mais atrativa a carreira militar, até também no pós, nós temos no nosso programa eleitoral a promessa de lutar para pelo menos 85% do vencimento ser garantido na pensão da reforma, que neste momento um militar que entra agora no quadro permanente tem a certeza que irá ter na reforma menos de 50% do vencimento. Não é atrativo. Isto também implica investimento. Na base tecnológica industrial da defesa, há muitos caminhos que podem ser percorridos e aí sim podemos ter o tal investimento virtuoso, porque pode, inclusivamente, isto é quase uma bola de neve, pode inclusivamente fazer aumentar o PIB. E fazendo aumentar o PIB, há mais investimento em termos brutos, em termos absolutos, na defesa. Por isso, tudo isto é o tal ciclo virtuoso que estávamos a falar. Há pouco fugiu ligeiramente à minha pergunta relacionada com as contas. Deixe-me perguntar, nos próximos anos, o objetivo com que Portugal se comprometeu perante os parceiros da Aliança Atlântica é investir 3,5% do PIB em defesa. Nós temos arcabouço para fazer um investimento desta ordem de grandeza? Estamos a falar a 10 anos. Até 2035. Sim, estamos a falar a 10 anos. E o que ficou mais ou menos garantido entre os aliados é que seria 3,5% em investimento puro na defesa e mais 1,5% na tal flexibilidade que falei há pouco. Eu espero que tenhamos esse arcabouço. É bom sinal. É sinal que somos um país saudável, com uma economia forte, pujante e em que a parte da indústria de defesa também tem o seu peso. Se me diz neste momento que vejo isso com muita esperança, não vejo com muita esperança, honestamente. Eu vejo crescimentos muito, muito reduzidos da nossa economia, não vejo este governo com uma visão reformista para o país e também não vejo o governo com uma visão reformista para as próprias Forças Armadas. Por isso, se eu estou otimista em relação aos 3,5%, provavelmente tão otimista como estive em 2014 para 2024 com os 2%, que sabia que não ia acontecer e não aconteceu. Ainda não atingimos. A relação de Donald Trump com a NATO tem sido ligeiramente errática de parte a parte. Que garantias é que tem de que o presidente norte-americano está definitivamente comprometido com a Aliança Atlântica? Eu não tenho nenhuma garantia porque nem sou americano, nem tenho uma relação privilegiada com o presidente Donald Trump. No entanto, eu sou um atlantista e considero, e nós europeus temos que considerar, porque é uma realidade, este longo período de paz que nós tivemos e que permitiu à Europa criar o seu Estado Social, aconteceu porque havia um guarda-chuva de proteção que era fornecido pela NATO, mas sobretudo pelo seu aliado Estados Unidos da América. Quando houve uma alteração da estratégia ou da orientação estratégica americana, sobretudo a partir do presidente Clinton e do presidente Obama, sobretudo esses dois, quando reorientaram para o Indo-Pacífico, criou-se aqui um vazio que é preocupante. Por isso, o presidente Donald Trump vem apanhar toda uma sequência que não começa com os republicanos, começa, por acaso, com os democratas. Mas, também, de acordo com o que eu creio que todos nós aprendemos na estratégia, há uma máxima do Mackinder, penso eu, que é que quem controla o Heartland controla a Eurásia, e quem controla a Eurásia controla o mundo. Depois há uma sequência que é quem controla o Greenland controla o Heartland, e isto é o que faz as duas potências chocarem, a potência continental e a potência marítima. Por isso, eu estou convencido que o nosso aliado, Estados Unidos da América, independentemente das administrações que vão aparecendo, continuarão a manter este elo, porque sabem que para garantir os próprios interesses, e os Estados não têm precisam também desta aliança. Acha que Donald Trump, por exemplo, nunca recuaria perante a evocação de um artigo 5º? Eu acho que o artigo 5º é a base do Tratado do Atlântico Norte. Eu creio que nenhum aliado
se iria recusar a responder à chamada de um artigo 5º por outro aliado. Mas há várias maneiras de estar com o artigo 5º sem ser imediatamente botas no terreno. E eu estou convencido que os Estados Unidos não deixariam de responder à chamada. Vamos agora falar de presidenciais. O Major-General Isidro Moraes Pereira admitiu recentemente ao Observador que tem sido incentivado a avançar com uma candidatura à presidência da República. Vê com bons olhos esta candidatura? Pausa para beber um copo de água. Não foi para pensar, foi para beber um copo de água, está muito calor, como todos sabem. O Sr. General Isidro Moraes Pereira tem mais do que 35 anos de idade, é cidadão português, tem todo o direito de ser candidato à presidência da República, e é provável que no seu círculo de amigos e conhecidos, e até a partir do momento em que fica mais conhecido através dos seus comentários na televisão, possa ter existido alguma conversa nesse sentido. Por isso o Sr. General, se pretender candidatar-se, tem todo o direito de fazer, como qualquer português. Eu, por exemplo, ontem soube que o PCP irá apresentar o António Filipe. Tem todo o direito, como o Sr. General Isidro Moraes Pereira, para se candidatar. Mas seria um nome que podia ter o apoio do Chega? Caberia no perfil que o Chega vê para essa função? Vamos ver. O Chega irá apresentar a sua decisão acerca das candidaturas. Independentemente das pessoas, há um conjunto de características e de garantias que o Chega tem de ter do candidato, que é o candidato tem que estar completamente alinhado com as bandeiras principais do partido. O combate à corrupção, o combate à imigração ilegal, o combate à insegurança que nós sentimos. Isto tem que ser garantido pelo candidato que o Chega a apoiar. Mas não temos um nome. É uma característica... Como Chega em tempos chegou a ser falado a proximidade com Henrique Gouveia Melo, depois André Ventura veio excluir esse apoio. Se o perfil militar agrada ainda assim ao Chega? Não há perfil militar ou perfil civil. Há cidadão nacional que decide candidatar-se à presidência da República. Não podemos ter nem um ónus nem a vantagem por ser de uma determinada profissão. Não é por ser militar que tem o carimbo do Chega, nem é por ser economista que eventualmente tem de um outro partido qualquer. Não, o candidato tem um conjunto de ideias que estão de acordo com as bandeiras do Chega, então é um candidato que pode ser apoiado pelo Chega. Não pode. Há alguma conversa agendada, marcada com o pré-candidato Isidro Moraes Pereira? Eu não faço parte da direção do partido, honestamente não sei. Eu sou um militante de base, por acaso sou deputado na Assembleia da República e sou o coordenador na Comissão Parlamentar de Defesa. Por isso não faço ideia se há ou não alguma conversa pré-agendada. Ainda só para terminar esta questão das candidaturas presidenciais, Henrique Gouveia Melo é o favorito nesta altura? Esse perfil, eu já disse que não existe perfil militar, mas este perfil de um militar está a colher junto dos portugueses? Favorito para os portugueses. Eu só posso dar uma percepção pessoal, e é meramente pessoal. Eu estou convencido que o almirante Gouveia Melo colhe alguma preferência nesta fase. Não sei se a vai manter ao longo de toda a campanha e inclusivamente no caso de haver uma segunda volta, porque uma das coisas que eu aprendi desde que estou agora na política há tão pouco tempo é que os dias na política são muito rápidos e são muito imprevisíveis. O que hoje é uma certeza, amanhã pode não ser. Por isso, as sondagens em relação aos candidatos tivemos... Não é um candidato imbatível? Não, eu creio que nunca há candidatos imbatíveis. A certa altura, eu sou do tempo daquelas famosas presidenciais de Mário Soares e Freitas do Amaral. E lembro perfeitamente do Freitas do Amaral ganhar com 49% a primeira volta e perdeu depois na segunda volta. Por isso, candidatos imbatíveis não há. Candidatos vencedores à partida também não há. Nuno Simões de Melo, nós temos aqui uma última pergunta a que chamamos defesa da honra. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
Neste caso é sobre a preponderância de André Ventura. No caso das presidenciais, Ventura já disse que é muito difícil ser candidato. Na outra eleição em que o Chega se candidatou e em que André Ventura não foi cabeça de lista, portanto falo das europeias, o partido acabou por cair. O Chega está demasiado dependente de André Ventura para continuar a crescer e, nesse sentido, é um risco apoiar um nome às presidenciais? Não tenho essa leitura do risco. Houve um companheiro meu, creio que aqui nesta rádio, disse: quando temos o CR7 na máxima força, na máxima forma, não pode deixar de jogar na equipa, porque a equipa irá ressentir-se. E nós temos o CR7 da política, que é André Ventura. Agora, fazer uma relação causa e efeito da não presença nas campanhas, nas europeias, acredito que tenha alguma influência, mas cada eleição é uma eleição. Nós vamos ter agora, e neste momento é o mais importante para o partido, mais do que as presidenciais, é as autárquicas. Nós temos autárquicas daqui a um mês e pouco, ou 2 meses, ou 2 meses e pouco, e André Ventura não vai ser candidato aos 300 e tal municípios que nós temos. Por isso, vamos também ter aí as nossas candidaturas, e temos objetivos para atingir, e objetivos com peso para atingir, sem André Ventura. Agora, rejeita aquela ideia que o Chega é o partido de uma pessoa só. Será muito injusto para 1.450.000 portugueses, não é? Então, se há 1.450.000 portugueses a votar no Chega, quer dizer que já há pelo menos 1.450.000 que simpatizam com o Chega. Não pode ser um partido de um homem só. Somos um partido que já tem 60 deputados. Obviamente que temos, e eu penso que, independentemente das cores partidárias e das simpatias, eu penso que não há dúvida nenhuma quem é que é o político mais carismático e o político que será o nosso melhor tribuno na Assembleia da República. E, no meu ponto de vista, eu penso que será mais ou menos geral, é André Ventura. E temos a sorte de ser o nosso presidente. Mas, com isso, dizer que é um partido de um homem só seria injusto para 1.450.000 portugueses. Dona Simões de Melo, obrigado pela disponibilidade para vir até ao Sofá do Parlamento. Eu sou Miguel Viterbo Dias, comigo esteve também o Miguel Videira. O Sofá do Parlamento está de regresso na próxima semana.